Aula de ciências começando, e agora nós iremos iniciar o estudo sobre os micro-organismos. Aqui começamos com diversidade da vida microscópica, ou seja, a variedade, a diversidade de seres vivos que são vistos apenas por meio de microscópicos. Ok? Então temos aqui algumas imagens microscópicas, porque são imagens feitas através de microscópicos. Aqui temos a mão. Se nós pudéssemos visualizar por meio de um microscópio, iríamos enxergar muitos micro-organismos nelas. Por isso que devemos lavar a mão com bastante água e sabão, ok? Para eliminar esses micro-organismos. O primeiro grupo de micro-organismos são o grupo dos protozoários. Quem são os protozoários? São seres vivos unicelulares. Unicelulares porque são formados por uma única célula. Também são seres vivos heterótrofos ou heterotróficos, porque eles obtêm alimento vindo do meio externo, ou seja, quando eles precisam de algum nutriente, eles buscam no meio externo, no ambiente onde eles estão, esses nutrientes. Logo, eles são consumidores, não são produtores. Habitam ambientes. Esses ambientes podem ser aquáticos, ou de água doce, ou de água salgada. E também podem ter terrestres. Pode ser terra úmida ou lama. Há espécies parasitas. Há espécies parasitas. A maioria causam doenças nos animais, inclusive no homem, ok? Então, se for perguntado para vocês, o que são protozoários? Então, são seres vivos unicelulares, heterótrofos, que habitam ambientes aquáticos e terrestres e podem ser parasitas. Se você não lembrar dessas palavras aqui, você pode falar, são seres vivos formados por uma única célula, que obtém alimento do meio externo, pode ser aquático ou terrestre e pode causar doenças nos animais, porque tem umas espécies que são parasitas. É assim que a gente descreve, explica o que é um ser vivo, define o que é um ser vivo, tá certo? Mas existem palavras específicas para essas descrições que você pode utilizar. É importante que você aprenda essa reprodução de protozoário. São vários tipos de reprodução de protozoários. Vou apresentar aqui apenas uma, chamada de divisão binária. Bi quer dizer dois. Divisão binária é aquele tipo de reprodução em que um ser vivo se divide em dois iguais a ele. Aqui temos um único protozoário. Observe que é uma única célula e essa única célula já é o micro-organismo, no caso aqui o protozoário. Então veja que a membrana dele sofre invaginações, ao ponto de se fechar aqui, se encontrar um lado com o outro, e então ele se parte, se divide em dois protozoários iguais. Então, divisão binária ou bipartição, e ainda tem outro termo para isso, que é cisparidade. Ok? Aqui temos alguns protozoários, que causam doenças. Ok? As doenças são, por exemplo, as doenças de Chagas, amebíase, giardíase e malária. Essas 4 doenças são causadas por protozoários. Aqui temos as classes de protozoários.
Os protozoários são divididos em grupos, e esses grupos levam em consideração o seguinte critério: a forma como eles se locomovem, ou se eles se locomovem ou não. Por exemplo, os risópodos, ou o grupo risópodo, eles projetam parte do corpo, digamos, eles são bem arredondados, mas em uma das regiões do corpo deles, eles fazem isso aqui, ó, se projetam, tá certo? E o líquido aqui, ó, citoplasmático dele, se desloca para essa região. Então toda essa região aqui, ó, encolhe para aqui. E assim por diante, ele vai expandindo um lado do corpo e puxando a outra parte. Então, risópode, porque é assim que ele vai se locomovendo. Esse grupo também é chamado de pseudópodo. Esse podo aqui significa pé. E pseudo significa falso, então falsos pés. Esse aqui está risópodo, mas pode ser pseudópodes. Por quê? Porque é como se fosse falsos pés, certo? Isso aqui é um desenho, isso aqui é uma representação do que é um protozoário. Temos também os flagelados. Os flagelados possuem um flagelo. O flagelo é isso aqui, ó. Essa caudinha aqui que é o flagelo. Então, esse tipo de protozoário se move vibrando esse flagelo. Ele vibra esse flagelo e isso faz com que ele se desloque. Aqui outro protozoário também fazendo isso. Ok? Temos os ciliados. Ciliados têm esses cílios aqui, ó, em volta da membrana. E esses cílios também vibram, se movimentam. E o movimento desses cílios faz com que ele se movimente, que o organismo se movimente. Então, por isso que é ciliado, porque usa os cílios para se locomover. E temos os esporozoários. Esses aqui não têm pseudópodes, ou seja, falsos pés, não tem flagelo e não tem cílios. Ele não tem nenhuma estrutura de locomoção. Então, ele faz parte do grupo esporozoário. São várias espécies desse aqui e desse aqui. Várias espécies, ok? Então, alguns causam doença de Chagas, outros amebíase, outros giardíase e outros, no caso outro, malária. Para cada doença dessa vai ter um protozoário causador dela, certo? Aqui nós temos a doença de Chagas, causada pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Então olha como acontece a infecção. O Trypanossomos fica no tubo digestório do barbeiro, de um inseto chamado barbeiro. Ele usa o barbeiro para chegar até o corpo humano. Então aqui temos o Trypanosoma, que está dentro do corpo do barbeiro. Quando o barbeiro pica o ser humano, e ele vai picar geralmente a região do rosto, onde fica a barba. Então por isso que ele é chamado de barbeiro, porque ele escolhe essa região para picar. Então o protozoário que estava no tubo digestório do barbeiro passa, né, através das fezes, quando ele defeca, né, o barbeiro, além de roubar o sangue do ser humano, ele defeca na pele do ser humano. Aquelas fezes vai coçar a região onde ele picou, e ao coçar aquela região, o Trypanosoma que está nas fezes ali vai entrar na corrente sanguínea. Olha aqui, ó, os protozoários na corrente sanguínea. Como eles são flagelados, ou seja, ele tem aquele flagelo para se movimentar, ó, então ele circula por lá na corrente sanguínea até chegar ao coração. Ao coração. Lá nas células do coração, aqui está os músculos do coração, as células do músculo do coração,
ele dentro das células do músculo do coração. Então, ó, ninhos de formas aflageladas, então aqui ele está sem flagelo, em célula do coração. E lá no coração, os tripanossomas vão danificar as células do coração, provocando sérios problemas cardíacos ali, podendo levar até a morte da pessoa. Então é dessa forma que acontece a infecção por Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é o protozoário que causa a doença. O barbeiro é o vetor, ou seja, aquele inseto, né, aquele ser vivo por onde o protozoário vai chegar até o ser humano, ok? Aqui temos mais duas enfermidades causadas por protozoários, uma chamada amebíase e a outra giardíase. A amebíase é causada pela entamoeba histórica. Olha ela aqui, ó, uma imagem real, tá certo? Desse protozoário. Olha ele aqui, ó. E como é que esse protozoário chega ao organismo humano? Ele chega através de água contaminada e também frutas e verduras. Ok? Então, ao se alimentar desses alimentos, contendo ali esse protozoário e também ingerindo água contaminada com eles, então a pessoa vai desenvolver a amebíase. Esse protozoário ele vai se instalar no intestino do ser humano, causando diarreia acompanhada com sangue. Então, a pessoa passa a ter diarreia e na diarreia vem sangue, ok? Então, entamoeba histórica é o nome do protozoário causador da amebíase. A giardíase é causada por outro protozoário chamado Giardia lamblia. Giardia lamblia. Olha aqui, ó. Isso aqui são imagens reais de uma giardia. Também esses seres vivos chegam no corpo humano através de água contaminada e frutas e legumes também contaminados. Vocês sabem que os agricultores usam água, né, de açudes, de rios. Essa água pode ter contaminada e contaminar ali as plantações, tá certo? E esses protozoários ficam aderidos às plantações e quando você se alimenta e não higieniza bem os alimentos ou as mãos, então ó, ele pode atingir o seu organismo, lá também a parede do seu intestino, aí você vai, nesse caso aqui, além da diarreia, você vai ter dor abdominal. Então isso aqui provoca diarreia com sangue, né? Sangramento, misturada com sangue. Aqui, além da diarreia, você vai ter as dores abdominais. Então aqui, ó, mais uma enfermidade causada por protozoário. O causador é o protozoário chamado Plasmodium vivax. Aqui temos o Plasmodium vivax, que é o parasita, né, causador da malária. Ele vai parasitar primeiro o mosquito do gênero Anopheles, é a fêmea. Então aqui, ó, isso aqui é um tipo de pernilongo conhecido como mosquito prego. Então, ao picar uma pessoa, aquela pessoa vai ficar infectada com o protozoário. O protozoário chega até o fígado daquela pessoa, atingindo a corrente sanguínea da pessoa. Infecção do fígado. Então, o sangue daquela pessoa vai ficar infectado. Quando outra fêmea de mosquito, então, um segundo mosquito, picar outra pessoa, então ela vai ter ali o sangue que ela
retirou da pessoa vai conter Plasmodium vivax. Então, quando ela picar uma nova pessoa, uma outra pessoa, aquela pessoa vai ser infectada, o fígado dela vai ficar contaminado, o sangue vai ficar contaminado e assim continua, certo? Então, essa é algumas informações sobre protozoários. Lembrando aqui, ó, revisando aqui a questão do nome científico. Aqui é o nome científico, é o nome dado pelos cientistas para identificar o protozoário. Então, ó, Plasmodium vivax. Então, ó, são duas palavras, a primeira com inicial maiúscula e o restante minúsculo. A segunda palavra minúscula. A primeira palavra é o gênero, indica o gênero. Como foi digitado, então está inclinado. Se fosse escrito à mão, estaria sublinhado. Então, em todos os lugares do mundo, esse protozoário é conhecido como Plasmodium vivax. Ok? Até a próxima aula. E aqui a gente tem duas imagens reais de protozoário, né? Tiveram aquelas lá, mas coloquei mais essa aqui. Tudo isso aqui, pessoal, é uma célula. Por quê? Porque o protozoário é um ser vivo unicelular. Ok? Isso aqui é os cílios. Então é um protozoário ciliado, porque ele tem esses cílios aqui que ele faz vibrar, ele movimenta, fazendo com que o corpo dele se movimente. Ele pode se movimentar para todas as direções. Se ele quiser ir para aqui, ó, ele movimenta esses. Se ele quiser ir para lá, ele movimenta esse. Para a esquerda e para a direita, ele faz o mesmo, certo? Então, é um paramécio, ele é ciliado, uma única célula, então é um ser vivo unicelular. Todos os protozoários são unicelulares. Aqui você tem o mosquito prego, né, que é um pernilongo, olha, um pernilongo, que é o causador da malária. Ele é do gênero Anopheles. O vetor, porque é ele que transporta, né, o protozoário. Olha aqui, ó. A entrada e saída, o ciclo, entrada e saída, picada do inseto. Ok?